Bem-vindos, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Morbius. O filme estreia oficialmente aqui no Brasil nessa quinta, dia 31, e nesse vídeo eu vou falar com pequenos spoilers para exemplificar algumas situações. Não vou super me aprofundar ou destrinchar o filme, mas é realmente para explicar algumas coisas, sensações que eu tive assistindo ao filme, e também vou falar das cenas pós-créditos. Sim, o filme tem 2 cenas pós-créditos, então fica avisado já, e aí nesse momento eu de fato vou descrever a cena, mas eu vou sinalizar a vocês, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. No filme a gente acompanha a origem do Dr. Michael Morbius, que teve uma infância bem difícil, principalmente pela sua condição, porque ele tem uma doença rara, que é um distúrbio sanguíneo, e por conta disso ele decide buscar a cura para sua doença, que salvaria sua vida e de outras pessoas também, e ele acaba descobrindo uma combinação que parece efetiva até então, que combina DNA humano e DNA de morcego. E algo que parecia ter dado certo inicialmente, no final das contas acaba trazendo complicações grandes, inclusive uma mutação na sua própria genética que trouxe poderes sobre-humanos para ele. Bom, gente, esse filme, eu confesso para vocês que eu tava com uma expectativa bem baixa. Pelos trailers mesmo, não parecia ser algo que iria me agradar tanto, mas muito mais por uma questão de efeitos visuais, ou defeitos visuais, eu adoro que vocês usam esse termo, do que pela história em si. Então eu fui assistir, ver como que ia ser, e infelizmente a experiência não foi das melhores. Eu sinto que esse filme, ele pede muito do público para compreender algumas coisas que não são desenvolvidas. Por exemplo, logo no início do filme, eles mostram como que aconteceu a relação do Michael com o Molly, ou Lucian. Ambos sofrem de doenças terminais, então ambos sabem o que é ter a morte próximo deles, mas eu senti que faltou um desenvolvimento maior, da gente ver mais momentos que desenvolvesse essa relação. E isso acontece também em outro momento, quando o Morbius acaba sendo preso, e aí ele aparece na prisão no meio da noite, e aí ele leva uma bolsa de sangue, e aí o guarda até chega a falar: realeza, tá na hora de ir embora. Aí dá a entender que o cara, ele tem uns esquemas ali, que ele consegue ir no meio da noite, levar uma bolsa de sangue sem ninguém revistar ele, e na construção do personagem, isso falando do Molly, tá? Então eles dão a entender que ele é envolvido com coisas ilícitas, mas eles não de fato aprofundam. Então é por isso que eu falo que o filme, ele espera muito do público, que você compreenda determinadas coisas de, pode ser que seja por isso, pode ser que seja por aquilo, e nem é construção naquela função de ser aberto mesmo, porque isso é algo que perpetua ao longo do filme por diversas vezes. E além disso também, eu senti que o filme, ele tem soluções muito fáceis. Por exemplo, para mostrar que o Michael, ele era super dotado, para ele ir para uma escola em Nova York de super gênios, etc. Eles fazem ele consertando ali a máquina por causa de uma mola, bem MacGyver assim, sabe? Então eu acho que poderia ser feita de outras formas. Em muitos momentos desse filme, eu sentia que as cenas, elas eram tão simplificadas que em diálogo resolveria. Por exemplo, pega um filme do Venom e põe o Venom lá falando: o Morbius é aquele cientista que foi preso por ter feito isso aí, sabe? Tipo, que basicamente resumiria o filme e traria essa simplicidade que eu senti ao longo do filme todo. Então, eu acho que tudo é muito simples e pouco aprofundado, e isso também vem sobre a origem do personagem. Aí é um campo um pouco mais delicado, né? Porque, por exemplo, a gente acompanha o Michael Morbius, que toda a pesquisa dele é envolto de salvar vidas, e no final ele acaba se tornando uma criatura que, apesar de salvar a própria vida e tornar ele forte e com poderes sobre-humanos, ele passa a matar pessoas pela necessidade de sangue. Isso é algo que tá no filme, eles colocam ali pra gente, mas eu sinto que eles poderiam ter trabalhado talvez um quê mais dramático no personagem. A gente tem algumas cenas que até constroem meio que um terror, né? Porque a gente vê que quando ele se transforma na criatura, ele tem uma desligada de chave. Por exemplo, ali no barco, ele nem se lembrava que ele matou as pessoas. Então, no momento que a gente tem a enfermeira ali, a gente não sabe ao certo se foi ele, depois é revelado quem que matou e tudo mais. Mas eu sinto que o personagem, ele poderia sofrer um pouco mais com essa dualidade dele, entre ele querer salvar as vidas e ele se tornar meio que uma máquina assassina. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da construção que eles trouxeram com o
sangue falso, né? O sangue artificial que acaba sendo uma solução inicial para ele, até nessa questão da dualidade dele. E assim, gente, tendo esse projeto desenvolvido, né, a gente vê que ele faz 3 soros e aí, obviamente, a gente imagina que 3 pessoas teriam essa transformação. O Milo é uma delas e aí eles desenvolvem até uma relação entre eles, ainda mais que eles eram melhores amigos desde a infância, e é muito interessante que acaba trazendo a discussão da série, né, sobre a gente julgar as pessoas pela capa. Então a gente vê isso desde o bullying deles ali na infância até o momento em que o Michael tá sendo julgado por todos, né? Aí tem um momento do cara da banca de jornal julgando o Michael porque ele é a primeira capa. Então essa chamada de julgar o livro pela capa é algo que tá presente aí no filme, e eles acabam utilizando 2 personagens que vão para caminhos opostos. Apesar da gente ter aqui um anti-herói com o Morbius, o Milo, ele acaba sendo um vilão realmente, porque ele acaba se tornando o opressor. Ele foi muito oprimido, a gente vê a que ponto chegou, né, ali na infância dele, e é por isso, inclusive, que eu sinto mais falta de desenvolvimento dele, principalmente se ele tá envolvido com coisas mais pesadas e tudo mais. Eu acho que já é um traço, assim, né, do personagem que poderiam desenvolver mais e trazer uma vilania mais interessante, mas de uma forma geral eu sinto que a história é uma história que não se sustenta. Ela é muito simplificada, acho que falta profundidade em momentos que poderia muito bem ter. Tem soluções simples, tem até algumas questões de montagem que me incomodam um pouco, como por exemplo, tem aquela cena inicial do experimento, aí depois volta para o passado e aí depois volta para o momento em que a gente estava após a descoberta ali dos morcegos. Então inicialmente até ficou um pouco confuso. E tem outra questão também, que a gente tem 3 soros que são feitos. Um vai pro Morbius, o outro vai pro Milo e o outro supostamente iria pra Martina, mas a transformação dela também rola essa incongruência, né? Então assim, são várias inconsistências em momentos chaves. Eu acho que é uma problemática grande de roteiro, é uma problemática grande de edição também, em que faz com que essa história ela não seja bem contada e também pouco aprofundada. E como eu falei, né, no início do vídeo, eu já tinha ficado meio assim com os efeitos visuais, mas eu preciso dizer que em momentos de movimentação de cena ali, que eles se movimentam tipo num fumacete, que nem é em Harry Potter, é muito bem feito. Só que quando ele tem essa dualidade da personalidade dele, que o aspecto do rosto dele vai mudando, às vezes em alguns flashes até fica interessante, mas depois de um tempo no filme acaba ficando demais, e em outros momentos está realmente bem mal feito. Eu acho que eles poderiam realmente colocar essa criatura em outros aspectos, como eles fazem, né, no olho ali, na arcada dentária, mas ter modificado o formato do rosto, apesar de ser um aspecto dos quadrinhos e eu acho que eles quiseram tornar o mais fiel possível, ainda assim foi algo que não ficou visualmente legal para os cinemas. E aí eles até aproveitariam mais do Jared Leto, apesar que, no geral, no filme, a gente vê bastante do ator. E falando nele, né, eu preciso dizer que, cara, o Jared Leto, ele é um bom ator. Eu lembro que eu gostava dele já em 30 Seconds to Mars, que é a banda dele, e quando ele começou a ir para esse caminho da atuação, eu achava realmente muito legal as coisas que ele fazia, mas ultimamente ele tem indo para uns caminhos que eu não sei se é uma questão do que ele escolhe, se é de agente dele. Por exemplo, tem uma série do Apple TV Plus que saiu agora, né, que é o We Work, que ele aparenta, tá bem, eu ainda não assisti, mas me chamou muita atenção, até porque tem a Anne Hathaway e as séries do Apple TV Plus geralmente são bem boas, então me despertou uma curiosidade, e justamente porque eu vejo ele como um bom ator, mas ele tem ido para uns caminhos muito estranhos. Mas eu não posso deixar de falar do trabalho árduo dele pro personagem aqui em Morbius também, porque ele teve uma modificação no corpo dele que é muito interessante. Eu gosto muito quando o ator ele tem esse nível de dedicação. Geralmente acaba sendo mais fácil quando tem um gap entre gravações, mas a gente vê que ele consegue fazer tanto o Michael Morbius debilitado, quanto ele fortão ali no momento que ele usou o soro. Então é muito interessante porque eles não precisaram utilizar o corpo de um outro ator. Então a gente também vê que ele se dedica para os papéis que ele faz, mas infelizmente para mim ele é um filme que não entrega nada de bom. E sinceramente, para mim ele é um desperdício de elenco, porque a gente
gente tem o Matt Smith, que tá maravilhoso em The Crown, Jared Harris, que fez Chernobyl. Então, assim, a gente vê que tem um elenco muito bom, como eu falei também, o Jared Leto, ele é muito bom, mas no final das contas não entrega uma boa história. E aí, é lógico que eu não posso deixar de falar das cenas pós-créditos, como eu falei, são duas. Aqui eu vou descrever um pouco mais delas. Na primeira cena, a gente vê o Abutre indo pra outra timeline, a gente vê aquele rocheado do final do Homem-Aranha. Ele acaba indo pra uma outra prisão, numa cela que tava vazia, e justamente por ninguém saber o que ele tá fazendo ali, ele acaba sendo solto. Essa cena, ela tem dois caminhos, né? Como mostra aquele momento roxinho, ele se refere à magia final ali do Doutor Estranho, em que os vilões, eles são levados para suas timelines de origem. Só retomando em Homem-Aranha, né? Na primeira magia, ele acaba trazendo as outras pessoas que sabem quem é Peter, que sabem quem é o Homem-Aranha. Então vem os vilões, vem os outros Peters. E depois, na magia, quando é para todo mundo esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ele retorna as pessoas para suas respectivas timelines. Só que o Abutre, ele faz parte da timeline do Homem-Aranha. Então isso pode trazer pra gente uma problemática que a gente só vai ver em Doutor Estranho, que talvez a magia não tenha dado tão certo quanto a gente imagina, ou é um grande furo de roteiro. E já na segunda cena pós-créditos, a gente vê ele com a roupa, né, de Abutre, encontrando ali com Morbius, e ele até fala, né, que tava ali por algo que provavelmente está relacionado ao Homem-Aranha, que é pra dar meio que um contexto, né, de como ele foi parar ali. E aí eles fariam supostamente uma aliança, e o Morbius acha isso sensacional. E aí seria meio que uma forma deles falarem que vai ter um Morbius 2, uma continuação. Quando eu falei as minhas primeiras impressões no Twitter, teve até gente que falou, mas um filme que vai sobreviver de cenas pós-créditos. E honestamente, eu acho que a primeira, ela é um pouco mais curiosa pra saber se é uma inconsistência ou se de fato não foi tão de boa assim a magia como a gente imaginava, e talvez por isso o Doutor Estranho vá pedir ajuda pra Wanda e tenha todo o multiverso da loucura. Mas o segundo, principalmente depois de um filme que não sustentou tanto no seu primeiro, para essa construção do personagem, eu não fico tão empolgada assim. Então não são cenas pós-créditos tão empolgantes, vamos colocar dessa forma. E a crescente do filme também não é tão empolgante. A gente consegue compreender as relações, o filme faz com que a gente se esforce para aceitar determinadas coisas dessa história que está sendo contada, mas deixa muitas lacunas e traz soluções muito fáceis. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para esse filme? Se você já assistiu, o que você achou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!